Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós temos que estudar a respeito de transação e compromisso. Esses dois tipos estão previstos no Código Civil e eles nos auxiliam no nosso dia a dia com algumas questões muito importantes, tá? A transação e o compromisso, eles são estudados normalmente juntos por causa das suas proximidades ou não, tá? O compromisso, ele não está previsto só no Código Civil, ele também está previsto numa lei esparsa que nós vamos ver em breve. Então, a respeito da transação, qual é a base legal da transação? A transação está no Código Civil, dos artigos 840 até o artigo 850. Então, são poucos artigos a respeito da transação. A transação, ela é uma relação bilateral ou sinalagmática em que os participantes eles fazem concessões mútuas. E por concessões mútuas, nós precisamos entender que as duas partes cedem a fim de extinguir a obrigação, tá? Então, ela é um modo de extinguir a obrigação. Não se efetua diretamente o pagamento, por exemplo, e sim mutuamente se as duas partes concedem algo, tá? Concedem algo no sentido de assim nós vamos terminar com a obrigação existente, tá? Os autores, eles dividem a transação em transição comum ou vulgar e transição técnica. A transação comum ou vulgar, existe um negócio, existe um contrato, existe uma combinação de vontade sobre algo, tá? Então, por exemplo, se realizou uma transação comercial em que acontece a compra de um bem, de um negócio, tá? Ou então existe a transação técnica. A transação técnica, ela corresponde ao sentido jurídico. É toda e qualquer confluência das partes para que se alcance um negócio. E aí, gente, no artigo 840 do Código Civil, nós temos o primeiro dispositivo legal a respeito da transação. Vamos analisar ele, então. O artigo 840 diz: é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Então, isso pode acontecer antes do processo judicial ou durante o processo judicial com o término do litígio, tá? E vejam que o artigo mesmo fala em concessões mútuas. Tá? Então, pode acontecer antes ou pode acontecer durante a ação judicial. Quais são os elementos necessários para uma transação? Primeiro, não ter bem definido os direitos, as obrigações de cada uma das partes. Segundo, existir essas concessões mútuas, existir essas perdas e esses ganhos. E terceiro, surgirem obrigações e direitos novos com esta transação. Não é que nós temos aí uma nova obrigação, e sim é uma obrigação transformada. E aí, como é que a gente classifica a transação? Primeiro, a transação traz consigo a onerosidade, cada uma das partes se obriga a fazer concessões recíprocas, então há um favor de uma em relação à outra, e esse favor consiste numa prestação de dar, numa prestação de fazer, numa prestação de não fazer. É bilateral, porque há obrigações recíprocas, há uma consensualidade, né? Há uma manifestação de vontade consensual. É formal, por causa do artigo 842. O artigo 842, ele vai nos dizer justamente dessa formalidade. A transação far-se-á por escritura pública nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular nas em que ela o admite. Então, tem uma forma, ou escritura pública, ou documento particular, mas tem que haver uma forma pré-definida.
Se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Ou seja, se houver um processo judicial, você vai fazer a transação entre as partes e vai levar para que o juiz possa homologar a transação. Além disso, gente, também ela ou melhor, ela deve ser interpretada restritivamente, conforme o artigo 843, que diz que a transação se interpreta restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Ou seja, eu não posso passar para outra pessoa. E, na verdade, eu só posso declarar um direito, dizer que aquele direito é daquela pessoa, ou reconhecer que aquela pessoa tem um direito, tá? O que você quer dizer com isso? Não cabe abranger aspectos que não estão ali tratados ou não estão incluídos naquele litígio, tá? Não vale ultrapassar o que está previsto, está sendo discutido naquele litígio. Quanto ao artigo 848, nós temos situações muito pontuais e, quem sabe, uma das maiores polêmicas interpretativas da transação. O 848 diz: sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. E aí o parágrafo único diz: quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. E aí se questiona muito o seguinte: primeiro, o caput está claro, né? Se for nula uma das cláusulas da transação, nula vai ser a própria transação. Só que aí, como é que se interpreta o parágrafo único? Quando ele diz que quando houver vários direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Ou seja, gente, por exemplo, se houver discussão de juros, os juros previstos, vai sofrer impugnação, vai haver discussão em relação aos juros, não em relação à dívida principal. Então, se eu estou discutindo os juros, não é por isso que a dívida principal deixa de ter validade, tá? Ou está sendo impugnada também. A mesma coisa, a multa e a cláusula penal, tá? Se houver as duas, nós temos as duas tendo a mesma finalidade. Então, eu posso atacar só uma delas e não vai invalidar todo o meu negócio jurídico, toda a transação que eu estou fazendo, tá? Quais são exemplos de transações e exemplos que não são transações? Exemplos de transação é, por exemplo, transferir a posse sobre parte de um pedaço de terra, sobre parte de uma terra, em troca da desistência de uma ação de uso capião. Ou reconhecer os direitos hereditários na esfera patrimonial para haver desistência de uma ação de petição de herança. Isso são exemplos de transações. Desocupar imóvel que está alugado em troca de aluguéis por determinado período. Tá? Isso são exemplos de transações. Concessões mútuas, os dois abrem mão de alguma coisa. O que não é exemplo de transação? Uma das partes renunciar a direitos que foram formulados por outra pessoa. Desistir de uma ação. Reconhecer direitos em favor de outra pessoa. Por quê? Porque aí só tem um dos lados fazendo concessão. Aí eu não tenho concessões mútuas, eu tenho concessões de apenas um dos lados, tá? Quais são os requisitos para eu fazer uma transação? A transação, ela tem os seus requisitos gerais, que são os mesmos requisitos de todo e qualquer contrato, ou seja, capacidade das partes, objeto lícito, forma prescrita em lei,
e os requisitos todos comuns aos contratos em geral. Mas também tem requisitos específicos. Quais são os requisitos específicos? Um litígio que já surgiu ou que vai surgir, uma intenção de pôr fim a esse litígio, existir concessões recíprocas ou a vontade de concessões recíprocas. Então, esses requisitos são específicos da transação e são necessários para que eu possa ter uma transação, que, na verdade, se compõe dos mesmos elementos da transação que a gente falava antes, tá? Há algumas observações em relação à questão do agente, porque algumas pessoas não podem ser agentes de transações. Por exemplo, o tutor, ele não pode ser, porque eu preciso da autorização, ele não pode fazer uma transação, porque eu preciso primeiro da autorização do juiz, para que o tutor possa transigir em nome do tutelado, tá? E isso, inclusive, está no 1748 do Código Civil. Também o curador. O curador também precisa da autorização do juiz, está lá no 1774 e no 1781, tá? Ou o 1691, que diz que transação de bens imóveis de filhos menores depende de permissão do juiz. O pródigo, ele é proibido de transigir, tá? Então, tem algumas situações, vedações legais e restrições legais à figura da transação, que aí não podem transigir mesmo ou só podem a partir de autorização judicial. Nós temos também duas modalidades de transação. A judicial é aquela que acontece dentro de uma ação judicial e a extrajudicial é aquela que acontece fora da ação judicial. Então, pode haver um litígio e aí eu faço a transação fora do processo judicial e levo para que seja homologada, ou pode ter também a situação de não haver um litígio, e aí eu só estou transacionando já para não acontecer o litígio, certo? Todos os bens podem ser objeto de transação? Todos os bens podem ser transacionados? Não, nem todos os bens podem ser transacionados. Há bens que não comportam a transação. Por quê? Por causa do artigo 841. O 841 diz: só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite transação. Então, o que se quer dizer com isso? Que direito que não for patrimonial não cabe transacionar. E direito que for bem público também não cabe transacionar. Tá? Para envolver bens do domínio público, tem que haver uma lei específica que permita a transação. Tá? Quais os outros direitos, as outras categorias de direitos que não estão envolvidas na questão da transação? Estado das pessoas, tá? Validade de casamento, direito sucessório, coisas que estão fora do comércio, coisas que não podem ser vendidas, a questão do poder familiar, a questão da filiação, a questão das ações penais, não podem ser objeto de transação, tá? Além disso, quanto ao Instituto da Transação, qual é a ação que eu ingresso para poder desfazer uma transação? Ação anulatória, tá? Ação anulatória, ação adequada para anular uma transação que foi homologada pelo juiz. Por quê? Porque a ação anulatória é a opção adequada para anular uma sentença judicial. Quais os efeitos da transação? Primeiro, que a transação extingue a obrigação. Então, indiretamente, a transação é um modo de pagamento.
extingue a obrigação e, portanto, é um modo de pagamento. Aí o 843, que a gente já viu, ele diz: a transação interpreta-se restritivamente, por ela não se transmitem apenas se declaram ou reconhecem os direitos. Então, não surge uma nova obrigação. Não é um novo título, é a obrigação anterior transformada. Tá? Acontece uma transformação da obrigação primária para fazer surgir uma obrigação nova. O 844, inclusive, ele diz: a transação não aproveita nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga a respeito a coisa indivisível. Ou seja, terceiros não serão inicialmente alcançados pela transação, tá? Mas o 844, o parágrafo 1º, vai dizer: se for concluída entre o credor e o devedor principal, desobrigará o fiador. Então, se a transação for feita por um dos herdeiros, por exemplo, ela não atinge os outros herdeiros, tá? Ela não tem poderes para agir sobre os outros herdeiros. Contudo, se for um fato que envolva, por exemplo, uma fiança, se for feita transação quanto à dívida, o fiador não está obrigado por esta transação. Mas também ele está desobrigado quanto à obrigação principal. Tudo isso porque a transação só tem efeitos entre as pessoas que a celebram. Em princípio, não pode nem aproveitar e nem prejudicar aqueles que não estão envolvidos. Só que a regra ela não pode ser interpretada de forma ortodoxa. Se decorre vantagem ao devedor, em decorrência disso, também o fiador vai ter a dívida reduzida. Tá? O parágrafo 2º do artigo 844, ele vai, inclusive, dizer que se entre um dos credores solidários e o devedor houver a transação, extingue a obrigação deste para com os outros credores. Querem ver? Artigo 844. Se entre um dos credores solidários, tem 3 credores, por exemplo, e o devedor for feita uma transação, extingue-se a obrigação deste para com os outros credores. Por quê? Porque foi pago, então não existem mais credores. Extingue-se em relação a todos os credores. E aí o parágrafo 3º vai dizer: se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores, porque a dívida foi efetivamente paga. Os princípios dos 2 parágrafos são os mesmos. A todos os outros aproveita. Mas aí existe o direito de regresso, no caso do parágrafo 2º, né? Por causa dos outros credores quererem o valor que foi alcançado ou que não foi alcançado pelo devedor. E aí existe direito de regresso contra os outros credores, direito de regresso daqueles que foram prejudicados em ambos os casos. O artigo 845 também vai trazer uma informação importante. Ele vai dizer o seguinte: dada a evicção, ou seja, a perda da coisa por uma decisão, dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes,
ou por ele transferir da outra parte, não revive a obrigação extinta. Não revive. Mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Por quê? Porque quando há evicção, o evicto ele sempre tem o direito de reclamar perdas e danos. Então, se acontecer a evicção, vai sim o evicto poder cobrar perdas e danos, como já podia cobrar quando a gente estuda a própria evicção. O parágrafo único, inclusive, diz: se um dos transigentes, um dos envolvidos na transação, adquirir, depois dela, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não inibirá de exercê-lo. Ou seja, o novo direito não vai ser alcançado pela transação. Tá? E por último, o artigo 847 também nos traz uma informação extremamente importante quando ele diz: é admissível na transação a pena convencional. É admissível na transação a pena convencional. O que quer dizer isto? Que é permitida a cláusula penal na transação, que eu posso ter cláusula penal na transação, ou seja, se não for cumprido, vai ter que pagar por isto, tá? Então, há esta possibilidade prevista em lei. Estas, então, as informações a respeito da transação. E aí, nós precisamos também entender o que é o compromisso, que é a nossa missão de hoje. O compromisso, ele consiste exclusivamente em entregar a solução de um litígio para um terceiro. Qual é esse terceiro? O terceiro é um árbitro. Um árbitro que vai fazer as vezes que seria feito, por exemplo, pelo juiz. Então, é o árbitro que tem a função de resolver o litígio. E aí, nós temos a lei número 9307, 9.307 de 96, que é a responsável pela arbitragem, pelas regras pertinentes à arbitragem, tá? No Código Civil, a gente tem alguns artigos. A partir do artigo 851, nós temos o 851, 852 e 853. O 851 diz: é admitido compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. O artigo 852 vai dizer quem está vedado de fazer compromisso. Então, é vedado o compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. E o 853, que diz: admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabelecida em lei especial. Qual é essa lei especial? Pois é a lei 9307 de 96. E aí a gente pode usar um conceito do Clóvis B. Vilacqua, que ele diz que compromisso é o ato judicial pelo qual as partes, em vez de recorrerem ao Poder Judiciário, escolhem juízes árbitros para decidirem as suas questões judiciais ou extrajudiciais. Tá? Então, são árbitros com a função de resolver o litígio. Não se pode confundir com a transação, porque na transação são as partes que resolvem com mútuas concessões. E aqui a gente tem um terceiro. Por isso que a gente estuda as duas figuras juntas. Tá? Qual é os pontos importantes da 9307 ou do estudo de arbitragem? Primeiro, a gente precisa entender o artigo 3º da Lei 9307. O artigo 3º diz:
As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, tá? Que é quando eu elejo um árbitro. Assim entendida a cláusula compromissória e compromisso arbitral. Primeira informação, cláusula compromissória e compromisso arbitral não são a mesma coisa. Cláusula compromissória, ela aparece antes, tá? Cláusula compromissória já está prevista no contrato que, se caso houver litígio, se caso houver divergência, vai haver um juízo arbitral que irá resolver essas divergências. Então, a cláusula, ela é já parte integrante do contrato, tá? Ela já é parte integrante do contrato. Ela está, inclusive, explícita e explicada no artigo 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Ela deve ser estipulada por escrito, podendo estar no próprio contrato ou em documento apartado, aditivo. Nos contratos de adesão, a cláusula só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instruir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Então, cláusula compromissória pode existir em contrato de adesão? Sim, desde que esteja previsto por escrito, tá? Além da informação prevista ou das informações previstas no artigo 4º, também é importante que se diga que, para que ela tenha validade, ela tem que estar já prevista no contrato. O STJ, inclusive, ele diz que é nula a cláusula de convenção de arbitragem, incerta em contrato de adesão celebrado na vigência do CDC. Tá? Já tem decisões, tem orientação do STJ nesse sentido. Por causa dos artigos 4º e 51 do CDC. No artigo 5º, o artigo 5º diz: reportando-se às partes, na cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que existem normas, e essa é uma disposição extremamente genérica, mas que deixa a cargo do órgão arbitral as regras que vão ser impostas para resolver aquele litígio, tá? O artigo 6º, inclusive, diz que se não houver nenhum acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a própria parte interessada, ela vai manifestar a outra parte como que ela quer instituir a arbitragem, e aí dando uma certa liberdade às partes, tá? Já outra informação importante a respeito da cláusula compromissória é a sua autonomia. E a sua autonomia está prevista no artigo 8º, quando ele diz: a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade do próprio contrato não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Então, ela permanece, mesmo que nulo seja o contrato. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória, tá? Então, a cláusula, ela é autônoma. Ela funciona mesmo que o contrato não funcione, mesmo que o contrato seja nulo, tá? Agora,
O que é o compromisso arbitral? Se a cláusula compromissória é a cláusula que já está no contrato, o que é o compromisso arbitral? O compromisso arbitral, eu vou ver no próximo artigo, que diz, o artigo 9º, o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. O compromisso vai se celebrar por termo nos autos, perante o juiz ou tribunal, ou onde tem curso a demanda. E o compromisso extrajudicial vai ser celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Então, o compromisso arbitral é quando já existe uma discussão, já existe uma divergência e as partes escolhem que essa divergência seja resolvida por um árbitro. Não está previsto no contrato. É depois de surgir a divergência que as partes escolhem que a divergência seja resolvida por um juiz arbitral. Pode ser havendo uma ação judicial ou pode ser não havendo uma ação judicial. E aí, por isso que há a previsão de fazer por escrito particular, tá? Quem é que pode ser árbitro? Pode ser, eles vão ser os juízes, árbitros vão ser os juízes de fato e de direito, e árbitro tem a função de decidir a controvérsia. Quem pode ser? Primeiro que deve ser alguém que vai agir com imparcialidade, com independência, com competência, com diligência, tá? Ele pode recusar? Pode recusar. Além disso, são impedidos de exercer a função de árbitro aqueles que tenham com as partes ou com o litígio alguma relação que, se eles fossem juízes de direito, causaria o seu impedimento ou a sua suspeição, valendo lá o que está no CPC, tá? Ele também pode ser recusado, está lá no artigo 14 da lei, no parágrafo 2º, que ele pode ser recusado, tá? Em situações específicas. E também está na lei o procedimento que vai ser seguido, arbitral, que está dos artigos 19 até o artigo 22, que diz que se inicia a atividade depois de instaurado o juízo arbitral, e aí já resolvidos impasses sobre o árbitro ou os árbitros, que vão ser sempre em número ímpar, para que possa haver divergência entre eles, tá? Quem for parte na demanda, por exemplo, não pode ser árbitro. Quem foi advogado da parte na demanda também não. Quem for cônjuge também não pode ser árbitro. Amigo íntimo também não, tá? Então, isso tudo é resolvido antes de iniciar o juízo arbitral. O procedimento, qualquer coisa, se tiver que substituir árbitro, pode ser substituído. Ele tem que respeitar contraditório, tem que respeitar a igualdade das partes, tem que respeitar livre convencimento do árbitro, tá? Pode ter postulação por meio de advogado, e aí as partes têm que pedir permissão, e tem que tentar conciliar no início do procedimento arbitral, tá? Vai ter uma instrução e durante a instrução é permitido depoimentos pessoais dos envolvidos, é permitido perícia, se houver perícia, essa perícia vai ser reduzida a termo. E lá no artigo 22A da lei de arbitragem, inclusive diz que antes de instruir a arbitragem, as partes vão poder recorrer ao Poder Judiciário para conceder medida cautelar ou de urgência, tá? Essas medidas, com o CPC de 2015, são as medidas lá do artigo 300 e seguintes, tá? A sentença, o prazo para ser dado é até 6 meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro, mas pode ser outro prazo também, se for consignado
no procedimento que vai ser dado em outro prazo. A sentença, ela põe fim ao processo arbitral, ao procedimento arbitral, e admite-se, inclusive, que essa sentença seja uma sentença parcial. No artigo 31, tem informações a respeito da sentença, e a sentença tem que ter os mesmos requisitos que tem numa sentença judicial. Tem que constar o relatório, tem que constar os fundamentos e tem que constar o dispositivo, além da data e do lugar, conforme o artigo 26 da Lei de Arbitragem. A assinatura dos julgadores também vai aparecer na sentença, tá? E também eu vou poder estabelecer encargos, né, como custas ou outras despesas que tenham que ser pagas, e posso condenar por litigância de má-fé. Os honorários consta uma regra no artigo 11, e aí é interessante que se leia o artigo 11. O artigo 11 diz: poderá ainda o compromisso arbitral conter. E aí diz no inciso 6º a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. Fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial, não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar originariamente a causa que os fixe por sentença. Tá? Então, pode haver honorários. E também, se houver advogado, esse advogado também vai receber honorários advocatícios, por consequência. Pode ser nula a sentença arbitral? Não se equipara a uma nulidade de sentença judicial, tá? Mas no que cabe à sentença arbitral, há um campo para anulação, que é como se fosse, que a aproxima de um simples ato judicial. E aí os doutrinadores dizem que pode se enquadrar mais a anulação da sentença arbitral ao artigo 966, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Em que situações que ela pode ser nula? As situações estão previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem. É nula a sentença arbitral se for nula a convenção de arbitragem, emanou de quem não podia ser árbitro, não contiver os requisitos do artigo 26, relatório, dispositivo, fundamentos, data, for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, foi proferida fora do prazo, ou foram desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. Quais são esses princípios? Contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro e o seu livre convencimento. O prazo é o prazo de 6 meses, né? Que está previsto e que eu comentei anteriormente. Tá? Quanto ao compromisso, as principais informações. Seria isso, bastante importante que se leia a Lei 9307, principalmente quem for trabalhar na área ou quem desejar ser árbitro. E, muito importante também, que não se confunda transação com compromisso. Até mais!